Então, galera, fazendo a leitura aí do problema, a gente observou que João vai procurar o amigo, procurar o endereço dele, e ao olhar o endereço, ficou surpreso, né? Nas mídias sociais, o Facebook, ele encontrou o seu amigo depois de muitos anos e queria visitá-lo. Então lá estava o endereço dele. Número, Rua Álvaro Dias, número. Aí ele ficou na dúvida, porque ele sabia o endereço, mas ele não sabia identificar pelo número da casa. Por quê? Porque a prefeitura pediu aos moradores, como as casas eram construções antigas, pediu aos moradores que substituíssem o número romano pelo número indo-arábico. E aí ele ficou na dúvida. Ele lembrou da professora dele que ele teve nos anos iniciais, nas séries que ele estudou, lá no iniciozinho. E aí ele passa a se posicionar. Bom, e agora como é que eu vou fazer? Então vamos lá. Então, ó, M. Então, um número para descobrir. Quer descobrir esse número, certo? Quer descobrir esse número. Então, M de 1000. O C antes do M, então vai indicar o quê? 900, né? Algarismo correspondente a centena. O L, com mais 2x, 50, 60, 70. Algarismo 7, 7 dezenas. E 1, 2, 3, 1973. 1973. Então agora ficou fácil para ele, porque a prefeitura modificou os números, mas ele lembrou das aulas de matemática do passado e conseguiu decifrar a numeração. Né? Claro que são situações hipotéticas, mas você pode estar algum dia diante de uma situação onde você precise talvez entender e saber um pouco sobre números romanos. Nunca se sabe quando a gente vai precisar de algo que a gente aprende. Às vezes a gente acha que não vai ser está aprendendo algo que não tem necessidade, que não é necessário. E existe, pessoal, assim, o pessoal gosta de dizer assim, poxa, aula chata, aula chata, eu nunca vou usar isso na minha vida. Então você se sente obrigado a aprender. E aí eu digo para vocês o seguinte, aprender é uma necessidade, não é uma obrigação. Nós temos necessidade de aprender por uma questão que a gente precisa estar lidando sempre com as coisas que vão mudando à nossa volta, nós vamos crescendo, vão passando os seus anos, a gente tem a necessidade de se adaptar. E para isso a gente precisa aprender. Então aprender é uma necessidade. Chega de contar que aprender seja uma obrigação, porque não é. Né? Então toda vez que você estuda, obrigado, é uma tarefa chatíssima, mas quando você faz algo prazeroso, é algo tão maravilhoso que você começa o dia, a noite chegou, você acha que foram pouquíssimo tempo, mas é isso, galera. Eu penso assim, eu acho que você tem que fazer as coisas de acordo com a necessidade. Eu acho que aprender matemática é uma necessidade, sim, até mesmo para a sua vida, para o seu cotidiano. Valeu? Vamos passar para a próxima. Então, acompanhe a leitura da questão, da quarta questão. Okay? Essa é uma questão da Fundatec, prova uma questão de concurso, né? Prova Prefeitura de Cordilheira Altas, Santa Catarina, auxiliar de serviços gerais. Então, vamos lá, em sistema de numeração, cai também nos concursos. E vamos lá. E aí ele tem, qual dos números romanos apresentados nas alternativas abaixo é o menor? Olha, novamente, o que nós comentamos na aula sobre desuso, mas os concursos ainda, né, como conteúdo, cobram esse sistema de numeração. Vamos lá, letra A sequência, aí o número representado pelo símbolo X, V, I,
né? Sequência de I repetido 3 vezes. Depois o segundo exemplo aí, vocês na letra B, 2x, né? Tem x e x, depois um v. O seguinte, tem um x, um i e um x. O outro, um x, um v e 2 i's. Pois o E, você tem 3x. Então, nesse tipo de questão, pessoal, percebam bem, né, que apenas uma alternativa é que você precisa marcar, certo? Então, você lá vai marcar esse, depois lá no gabarito da sua prova marcar o resultado. Então vamos analisar bem essa questão para ver qual alternativa que vai se adequar à proposta da questão. Então, preste bem atenção, né? A questão ela foi de um concurso Fundatec, a fundação que organizou a prova, e foi em 2019, nem tão distante é no momento que nós estamos. E ele pede para saber qual o menor dos números. Entre essas aqui, você só tem uma opção, é de marcar o menor número. Esse tipo de questão, gente, em concurso, é aquela que você só tem uma opção para marcar, que é a opção correta. Se você marcar a opção incorreta, você não vai ganhar a pontuação, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Então, a gente precisa converter todos esses números para induráveis para saber qual o menor. Porque às vezes no romano você fica um pouco atrapalhado. Ó. Tem 2 símbolos x, 2x aqui, tem um x aqui, tem 3x aqui, tem um aqui. Mas vamos lá. Então, o primeiro tem x, uma dezena, 10. E esses símbolos aqui que vai constituir o símbolo das unidades. Ó. Um V que é 5 e aditivo 3. Isso vai dar 3. 5 mais 3, 8. Tem o número 18. Aqui nós temos 2x, correspondente ao dezeno 2. O V, 5. 25. Olha, até agora o menor número qual é? Esse, né? Então, esse número aqui, x e x. Bom, x é 10, correspondente a uma dezena, e o x é o 9. Então, x, v e 2i's. X corresponde a 10, v, 1i, e os 2i's, cada i vale 1. Então, 5 mais 2, 7. 17. E aqui, gente, 3x, 3 dezenas. E aí eu não tenho nenhum outro símbolo que indique o zero. A gente vai colocar o indurável, que é o zero, que foi um símbolo surgido bem depois para indicar o zero, o nada, né? E aqui, nós temos aqui, ó, entre esses aqui, o menor não vai ser esse, vai ser quem? Esse daqui. Então, a alternativa correta é a letra D. Ok? Então, vê, né, galera? Ah, seu professor, você repetiu a questão, não sei o quê. Bom, repeti, realmente. Mas aqui é uma questão de concurso. Né? Então, a questão de concurso, você vê que, ó, ah, professor, isso cai em prova? Cai. Romano e algarismo indo-arábico. São os que mais caem. Talvez caiam perguntas também históricas da história da matemática. Aí vocês podem estar lendo alguma coisa, curiosidades, para saber um pouquinho sobre o sistema. Certo? Mas é isso. Que o objetivo da gente era mostrar a facilidade dos números, da representação dos números, dos algarismos indo-arábicos. E aí, neste meio tempo, aí vieram as questões que são questões de concurso. Passa para a próxima. Então, vamos acompanhar a leitura da quinta questão. Como eu falei, vocês dão uma pausa, se quiser. Então, questão 5, olha lá, a questão do Enem 2012, nem tão distante é, né? Poucos anos aí. O Enem com o sistema de numeração, certo? Percebemos aí nessas barras amarelas aparecendo e vamos fazer a leitura. O sistema de numeração romana, olha o que eu comentei sobre a questão do desuso.
do sistema de numeração, e a questão está falando também isso. Já foi o principal sistema de numeração da Europa, isso historicamente. Nos dias atuais, a numeração romana é usada no nosso cotidiano, essencialmente para designar os séculos. Né, galera? Eu acho que não tinha comentado na aula lá, porque meu objetivo era mostrar a simplicidade dos números. Então, mas foi necessário fazer contas e escrever números bastante grandes nesse sistema de numeração. Então veja outra dificuldade neste sistema. Para isto, os romanos colocavam um traço sobre o número para representar que esse número deveria ser multiplicado por 1000. Por exemplo, o número 1x com um traço, ou eles chamam barra em cima, né? Acima da letra, representa o número 10 vezes 1000, ou seja, 10.000. Aí, de acordo com essas informações, os números aí está descrito pelos símbolos representados do algarismo romano. O símbolo M, dois símbolos 6 e depois um símbolo V com uma barra em cima. E o outro número representado pela letra X, L e depois 3 Is com uma barra em cima são respectivamente iguais a. Então, pessoal, vamos passar na resolução. Tá aí as alternativas, né? São dois números, são dois valores. Aí tá a alternativa A. E aí nós na resolução também vamos comentar uma particularidade dos sistemas indo-arábicos, da noção de ordem, a letra B, a letra C, aí tem esses números aí formados. Não vou ler o número, que é para não tirar a graça do problema, mas na resolução vamos comentar. A letra D, e a letra E. Então, tá aí, gente, vamos descobrir e vamos, antes de descobrir, fazer a leitura destes números do sistema romano, traduzindo para o sistema indo-arábico ou convertendo. Nós vamos ver a ordem dos números que estão apresentados nas alternativas. Então vamos lá para a resolução. Vamos passar o quadro. Então a questão do Enem em 2012, certo? E, em suma, a questão pede para que você pegue esses dois números aqui, estão no sistema romano, e converta ele para o sistema indo-arábico. Agora presta bem atenção, que na conversão, antes, no enunciado da questão, ele fala muito bem da questão de colocar uma barra em cima para representar que você tem 1000 vezes o valor. Então ele coloca o símbolo X, que é o 10. Se ele botar a barra em cima, assim, multiplicou por 1000, passou a ser 10.000, certo? E vocês têm, então, esses dois números para fazer a representação. Vamos supor que eles não tivessem a barra. E vamos olhar logo aqui as alternativas, gente. Vocês estão vendo alguma coisa aqui que eu falei nas aulas? Crucial, olha. O ponto para a gente poder subdividir as classes, né? E saber bem como você vai adequar essas ordens aí do número. Então aqui você coloca um pontinho aqui, ó, cada 3 algarismos da sua direita para a sua esquerda. E nesse número a mesma coisa aqui, um ponto aqui e outro aqui. Então, aqui eu tenho 1.205.000 e aqui eu tenho 43.000. Novamente apareceu o mesmo número, né? Só que esse aqui já é diferente, hein? 3 pontinhos, esse aqui é o 63.000. Novamente, de novo, aparecendo o mesmo número, 1.205.000. E aqui, ó, você vem 3 algarismos, bota um pontinho para ser 93.000. Aqui, você tem esse número, bota o pontinho, e aqui, ó, cada 3 algarismos, ponto. Você tem aqui 1.250.000 e 43.000. E aqui, mesma coisa, ponto. Esse número escrito exatamente igual a esse aqui da letra B, só que o primeiro número não é igual, né?
o primeiro número, vai ser pontinho aqui, você tem 1.250.000. E aí você quer saber qual a opção correta. Olha só, M de 1.000, o 2C corresponde a cada um a 100. Então, o algarismo desse primeiro, então nós temos 1.200 e quanto? E 5, né? Então a alternativa corresponde ao 1.205. E que eu tenho que essas três aqui. Ou vai ser A, ou vai ser B, ou vai ser C. Dependendo da interpretação do próximo número. Hein? Certo? Então aqui, ó. Aqui você tem 40. Aqui o X, antes do L é 40. Aqui 3, você tem 43. A barra em cima, 43.000. Então vai ser a opção, vai ser a letra A. Ok, pessoal? Continuando, pessoal. Vamos ver agora a questão número 6, certo? A questão 6 é Fundatec também, só que é 2019. Prefeitura de Cordilheira Alta, Santa Catarina, Auxiliar de Serviços Gerais. Ele novamente, qual dos números a seguir é o maior? Aí tá lá, gente, olha só o número descrito pelo sistema indo-arábico. Olha da esquerda para a direita. Eu vou olhar algarismo por algarismo. 10512. Outro 10511. O próximo 1. Uma sequência de 4 algarismos iguais a 1. E o último, o número 2. O D, uma sequência de 2 números, 2 algarismos 1. Depois o terceiro algarismo 2. E os 2 últimos algarismos iguais a 1. Então a sequência é 1, 2, 1. E o E, uma sequência de 3 algarismos 1. O 2, o algarismo 2 e depois o algarismo 1 no final. Então sequência 1, 2 e 1. Então vamos deixar aí, depois vamos na resolução falar da questão da ordem do número, para que a gente possa então fazer uma comparação e saber qual é o maior. E percebam bem que essa prova foi de auxiliar de serviços gerais, que geralmente pede que a pessoa tenha no mínimo o fundamental, né? Ensino fundamental. Ok, pessoal, vamos lá para a resolução da questão. Bom, após ler o enunciado, vocês perceberam, né? O concurso da Fundatec 2019, auxiliar de serviços gerais, então nem tão distante é. A pergunta é: qual é o maior número? Observe que esses números são os números representados no sistema indo-arábico. Então, para que você compare e saber qual o maior número, então, uma coisa importante é determinar e detectar as classes e as ordens do número. E isso a gente vai fazer separando a classe das unidades simples. A gente vai pontuar, certo? Bom, gente, a questão é bastante simples. Talvez não seja simples para alguns de vocês que estejam assistindo nesse momento, mas talvez para algum que esteja assistindo nesse momento seja crucial e importante para verificar algo. Qual o maior número? Bom, pela maior ordem, a gente pode perceber, ó, que os números são iguais. Então não teria como você já determinar qual o maior pela maior ordem. E aí você vai de forma decrescente. Olha, aqui é 0, 0, aqui já é 1. Tá vendo? Aqui 1 e aqui 1. Então, esses três aqui estão na mesma ordem. Na classe dos milhares, tem os mesmos algarismos. Significa que eles têm a mesma ordem. Até o momento. Aí você vai agora para a ordem das unidades simples e vai dar comparação, ó. 1, 2, e aqui 1. Então, olha só. Esse número aqui é que tem a maior ordem. Então, esse é o maior número. Que na ordem das unidades simples, centena, apesar desse aqui ser 5, mas a gente já tinha descartado,
por conta disso aqui, a gente estava analisando esses 3 últimos. E percebemos que o maior, na ordem das centenas, é esse aqui. Então, o maior número é o número 11.211, galera. E aí, percebendo, vocês comparando os demais aqui, professor, esse aqui é da maior ordem. Bom, mas aqui, nesse aqui, a gente já verificou logo qual é o maior. Talvez seja bastante simples. Volto novamente a falar. Para a grande maioria de quem está assistindo. Mas talvez para uma boa parcela não seja. Então, galera, acompanhem aí, né, essa questão. O maior número é esse, 11.211. Aqui nós temos o número 10.512, 10.511. Se comparássemos esses dois, é evidente que esse aqui é o maior. Eles até essa ordem aqui coincidem apenas nessa das unidades aqui, a diferenciação. 11.112, 11.211, 11.121. Então, o maior número, esse aqui. Ok? Vamos passar para a próxima questão, pessoal.